Vamos lá, pessoal. Resolvi gravar aqui para vocês também uma orientação, né? Fui no Google Acadêmico, peguei o primeiro trabalho que apareceu com o nome Equinácea purpúrea para ajudar a orientar vocês aí, ó. Vejam que é exatamente o trabalho que vocês se propuseram a fazer, uma revisão da literatura sobre essa espécie vegetal. Qual que é o título do trabalho? É uma revisão sobre o potencial farmacológico da Equinácea purpúrea frente às infecções respiratórias. Esse trabalho ainda é mais específico, né? Levou para as infecções respiratórias. Não sei vocês, o que vocês pretendem tratar, se não está voltado para apenas um tema ou se está mais generalizado. Mas vou analisar com vocês esse trabalho para que vocês percebam qual é o passo a passo para se montar um TCC, um artigo científico, que é exatamente a mesma coisa, tá? No final das contas. Então, começa com o título, depois tem um resumo, abstract, que é o resumo traduzido em inglês, e aqueles tópicos que a gente já está acostumado, introdução, o desenvolvimento, ó, com métodos de seleção, como é que eles selecionaram os artigos para participar da revisão da literatura. Aí eles falaram do sistema respiratório, que é um dos temas que será tratado na revisão da literatura, infecções respiratórias agudas, infecções bacterianas, depois vieram para infecções virais, infecções fúngicas, plantas medicinais, uso das plantas medicinais, a Equinácea purpúrea, propriamente dita, e uso popular e aplicações farmacológicas. Depois falaram sobre a fitoquímica da Equinácea purpúrea. Todos os trabalhos, mesmo os de revisão, precisam apresentar os resultados com quadros e tabelas. Vejam o que esse trabalho fez. Pegou os artigos e extraiu as conclusões a que os artigos chegavam. Certamente são trabalhos que verificaram a atividade desse extrato vegetal, in vivo ou in vitro, para o tratamento das infecções respiratórias. Por exemplo, atividade antibacteriana, antiviral, etc. E a conclusão do trabalho. Então, é a primeira vez que eu estou vendo esse artigo e eu vou conseguir analisar ele para vocês porque não tem mistério. Então, vamos lá. Ó. Vamos no resumo primeiro. Desde os seus primórdios, a humanidade possui o hábito de utilizar plantas medicinais como forma de tratamento em enfermidades, especialmente perante aquelas que acometem o sistema respiratório, como infecções bacterianas, virais e fúngicas. Bom, essa é a primeira frase do resumo. Vamos no primeiro parágrafo da introdução. As plantas medicinais são utilizadas como forma de tratamento pela humanidade desde seus primeiros registros. Apesar de toda a evolução social, se sabe de que a aplicação de ervas e vegetais em enfermidades não está obsoleta e seu uso é bastante difundido na sociedade, o que fomenta a pesquisa de diferentes espécies com possíveis atividades farmacológicas, utilizando-se dessa forma o conhecimento popular para o desenvolvimento de diversos estudos científicos. Vamos reparar na palavra humanidade? Humanidade. Por que essas duas palavras estão iguais aqui, na primeira frase do resumo e no primeiro parágrafo da introdução? Justamente porque o trabalho, todo e qualquer trabalho, vai respeitar essa organização. Então, imagine que a introdução do seu trabalho é um alvo. Eu vou desenhar um alvo aqui para vocês. Então, o seu trabalho acadêmico, o seu TCC, é um alvo. Tá? Ficou um pouco feio, mas vocês vão entender. Então, a introdução é como se você pegasse esses pontos que estão bem mais distantes do seu alvo. Imagina, você vai ler um trabalho, na introdução já te dá o resultado, já te fala o que você quer saber do trabalho.
Não tem como, né? Então veja que a introdução mira bem nas camadas superficiais do alvo. Está falando, começando a falar no primeiro parágrafo da introdução, da utilização de espécies medicinais pela humanidade. Olha que interessante. E aí, e isso está numa esfera muito afastada do centro do alvo. Porque qual que é o centro do alvo para esse trabalho? É a atividade da equinácea purpúrea nas infecções respiratórias. Só que para que eu consiga acertar aqui, no centro do alvo, eu primeiro preciso tratar dos aspectos mais superficiais. E aí eu vou cada vez mais me aproximando do alvo. Certo? Você pode entender também como se fosse um funil. Então, o trabalho acadêmico é um funil. O que está aqui no centro do funil? As infecções respiratórias tratadas pela equinácea purpúrea. Só que primeiro eu preciso tratar dos temas mais superficiais primeiro, para depois chegar aqui no meu alvo. Então, primeiro parágrafo da introdução é a utilização das plantas medicinais na humanidade. E aí o que você vai fazer? Você não vai copiar esse texto aqui, você não vai escrever exatamente esse texto aqui de outra maneira não, porque isso é plágio. Aqui, quando você encontra o sentido desse primeiro parágrafo, que é discorrer a respeito da utilização de plantas medicinais pela humanidade, você vai buscar esse mesmo tema no Google Acadêmico e vai procurar trabalhos que trataram desse mesmo assunto ou que também fazem esse tipo de avaliação. O uso de plantas medicinais na antiguidade. Estudo bibliográfico sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil. Vamos pegar uso terapêutico de plantas medicinais no auxílio da hipertensão arterial. Plantas medicinais e seu uso na fitoterapia. Esse parece um título bem abrangente. Vamos ver se a gente tem acesso. Se a gente não tiver acesso, eu já ensinei para vocês também um jeito para conseguir acessar, né? Mas está aqui, Vamos pegar aqui em PDF. E é assim, pessoal, é lentamente, é pesquisando os trabalhos. Pode ser que esse trabalho seja útil, pode ser que não, você vai em outro. O que você tem que verificar a partir do momento que abriu o trabalho? Brazilian Journal of Development. Beleza. É uma revista indexada pelo jeito, né? Quem que fez esse pessoal? Quem que fez esse trabalho? Pessoal da Unipar, Universidade Paranaense, né? Vamos confiar em todos esses pesquisadores aqui que fizeram esse trabalho. Então, eles vão fazer a introdução deles também, As plantas medicinais são corriqueiramente utilizadas por diferentes culturas, visando o combate e controle de doenças e enfermidades. O uso das plantas na medicina provém desde os tempos das primeiras civilizações e hoje se apresenta como um importante campo científico. Está vendo como é que é basicamente a mesma coisa? O que você pode fazer? Você pode vir aqui nessa referência, pesquisar nessa referência. E aí construir o seu texto. O que esse trabalho aqui fez? Baseou-se em artigos de revisão da literatura, no qual foram pesquisados nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed, Cielo Brasil. Veja que também é uma revisão da literatura. O material e métodos de vocês tem que ter também essa descrição. Como é que vocês fizeram para pesquisar os trabalhos que continham a equinácea purpúrea como tema? Então, vocês estão pesquisando no Google Acadêmico, PubMed, Cielo Brasil, estão baixando esses trabalhos para ler,
Porque não adianta nada você simplesmente escrevendo sem ter lido os trabalhos e saber do que eles tratam. Então, é necessário que você coloque lá no Google Acadêmico Equinácea Purpúrea. Saiba pesquisar isso ali e baixar. Você vai aqui em PubMed. Percebam que a metodologia que está aqui descrita é a metodologia que vocês têm que usar. Então, eu não preciso nem parar para ensinar isso para vocês. Já está falando aqui como é que é. Então, você vai colocar aqui no PubMed o nome da sua espécie vegetal, Equinácea purpúrea. E vai verificar quantos trabalhos tem com essa planta. Ó, tem 1.370 resultados. Você vai ler 1.370 artigos? Não. Você vai dar um jeito de filtrar sua pesquisa, né? Você quer Equinácea purpúrea, por exemplo, só no título do trabalho. Então você vem aqui e coloca título. Procurar. Ó, olha como é que já caiu. Então os trabalhos que tem Equinácea purpúrea no título são 311. Vamos dar uma olhada nesses trabalhinhos, ó. Equinácea purpúrea. Um extrato de Equinácea purpúrea demonstra ser seguro e efetivo na prevenção do resfriado comum. Pô, esse trabalho aqui eu preciso citar. Ele é de 2016 e fala da Equinácea purpúrea no resfriado. Equinácea purpúrea, farmacologia, fitoquímica e métodos de análise. É necessário que você baixe esses trabalhos. Ah, professor, mas eu não sei inglês. Beleza. Você vai colocar só os trabalhos em português, então. Linguagem. Português. Mostre. Não sei se foi. Vamos colocar aqui. Título. Não tem trabalhos em português. Então vocês vão ter que ler os artigos em inglês mesmo, por conta dos temas que vocês escolheram. Mas é óbvio que não tem só essa base de pesquisa, né? No PubMed não está encontrando neste momento agora. Mas vocês podem encontrar também no Cielo. E aí na hora de escrever a metodologia de vocês vão colocar aqui que só procuraram trabalhos que estavam em português, no idioma português. É um estudo descritivo, documental. Percebam que vendo os artigos, a gente já encontrou outro que não trata da nossa espécie, da espécie que vocês escolheram, da nossa espécie em estudo aqui agora, no momento dessa aula, mas trata da fitoterapia, só que também é uma revisão da literatura. E a metodologia que vocês vão usar é a mesma que essa. Então, a metodologia a gente consegue adaptar para a gente. E está muito parecida com a que vocês vão utilizar nesse trabalho de vocês. Vamos ver quais foram os resultados encontrados aqui?
Olha só, nesse trabalho, no segundo que a gente está avaliando, ó, coloca os fitoterápicos disponíveis no SUS. Ué, será que a equinácea purpúrea está disponível no SUS? Conclusão. As plantas medicinais de fitoterapia, quando utilizadas de maneira correta, agregam um excelente valor terapêutico que ajuda na melhora da saúde, ou seja, na qualidade de vida e no quadro geral do paciente, promovendo saúde, diminuindo custos. Enfim. Esse trabalho aqui, na introdução dele, ele também fez inferências a respeito do uso de plantas medicinais na antiguidade. O que você tem que fazer? Poxa, olha que referência legal. Silveira Bassan 2021. Você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V e Enter. Plantas medicinais e suas possíveis contribuições. Um estudo bibliográfico em dissertações e teses presentes no banco de teses de doutorado no período de 2015 a 2020. É necessário que você procure nessa referência de 2021 informações que possam suportar o que você quer escrever no primeiro parágrafo do seu trabalho. Então, no primeiro parágrafo da minha introdução, eu vou falar sobre a utilização de plantas na antiguidade. As plantas eram muito usadas. O que é que se sabe a respeito do uso dessas plantas? Qual foi o primeiro registro de utilização de plantas medicinais? Eu não vou fazer uma tese a respeito disso, mas eu tenho que ser capaz de desenvolver um parágrafo que conte a importância das plantas medicinais ao longo da história, desde que o mundo é mundo, desde que a gente surgiu. E aí eu vou achar isso nos trabalhos e colocar as referências aqui. Vamos ver o segundo parágrafo. Ó. E percebam que isso aqui é a parte mais superficial do alvo. Eu dei o exemplo do alvo, dei o exemplo do funil, mas posso falar também de uma cebola. Então, se a gente quiser descascar a cebola e chegar até o miolo, isso aqui é a casca mais superficial. Segundo parágrafo agora. Entre as mais variadas situações nas quais ocorre o emprego de plantas medicinais como alternativa terapêutica, uma das que mais se destacam é o uso destas nas infecções do sistema respiratório, principalmente aquelas que possuem um quadro caracteristicamente agudo, como resfriados, faringites e amidalites. Então, para ir para a segunda camada mais interna, na introdução, percebam que ele fez um link, e isso demonstra coesão. Ele fez uma ligação entre o tema do parágrafo anterior e um próximo tema que será abordado na própria introdução. Ele falou, a gente tinha falado aqui no primeiro parágrafo das plantas utilizadas pela humanidade. Aí ele vem e fala, e essas situações, né, das plantas sendo utilizadas pelos seres humanos são muito mais frequentes, inclusive, quando os seres humanos apresentam sintomas caracteristicamente agudos, como resfriados, faringites e amidalites. O primeiro parágrafo serviu para falar que as plantas são importantes para a humanidade. O segundo falou que entre os principais usos das plantas medicinais estão as síndromes respiratórias. E o terceiro parágrafo vai falar de quê? O que você acha? Para que ele fez essa preparação? Para falar de que as infecções respiratórias são bastante frequentes, atingindo de forma mais grave crianças e idosos, sendo uma das principais causas de morbimortalidade entre esses. Perceberam que eles estavam falando da humanidade, planta medicinal. O parágrafo seguinte fez uma coesão, foi simplesmente um artifício de coesão para eu poder mudar de assunto. Olha, é muito importante para a humanidade, principalmente quando o ser humano sentia um resfriado, passava por um resfriado. E aí eu mudo de assunto. As infecções respiratórias, consegui descascar mais uma camada. E assim você vai progredindo na introdução. Vocês vão perceber que num dado momento da introdução, a gente vai chegar no objetivo do trabalho. É como se a gente estivesse caminhando mais em direção ao centro do alvo. Então, aqui no terceiro parágrafo, ele já vai falar das infecções respiratórias.
Nesse sentido, muitos fatores podem ser responsáveis por causar as infecções do trato respiratório. Destacam-se os agentes virais, bacterianos e fúngicos. Entre as diversas espécies utilizadas popularmente para o combate e prevenção de tais enfermidades, se destaca a Echinacea purpúrea, planta nativa norte-americana, conhecida popularmente como coneflower e utilizada entre povos dessa região e europeus. Olha só, aqui ele poderia ter dividido em 2 parágrafos, mas ele não fez isso. Ele colocou tudo num parágrafo só porque, vamos lá, humanidade, dentre os problemas do ser humano, o principal é o resfriado. O que são os resfriados, as infecções respiratórias? E aqui nesse 4º parágrafo ele já fala que a Echinacea purpúrea é utilizada para tratar as infecções respiratórias. Por que ele cita isso? Porque é uma planta que se destaca. Aqui é um ponto de virada. Porque aqui ele fala que a Echinacea purpúrea se destaca na utilização, por conta da sua utilização contra resfriados, gripes, síndromes respiratórias. E aí ele fez essa mudança para falar da Echinacea purpúrea. Você não acha, nem vou ver o que está escrito ali. Você não acha que daqui em diante talvez ele mude o tema para falar especificamente da Echinacea purpúrea? Porque tem um motivo para ele ter feito essa reviravolta aqui. A gente estava indo por um caminho, agora a gente vai para outro. E é um caminho que está mais direcionado lá para o centro do alvo. Eu não posso aqui nesse parágrafo, por exemplo, depois dele, voltar a falar da utilização de plantas na humanidade. Voltar a falar que Dioscorides foi o primeiro médico que usou as espécies vegetais para tratar os soldados romanos feridos em guerras, entenderam? Isso eu poderia falar lá no 1º parágrafo. Agora eu já não posso mais. Vamos ver aqui então. Vejam se não é exatamente isso. Pesquisas realizadas com esta espécie, esta qual? A Echinacea purpúrea, demonstram que em sua fitoconstituição, aqui ele faz uma abordagem fitoquímica, porque não está escrito fitoconstituição. Pesquisas realizadas com esta espécie demonstram que em sua fitoconstituição diversos compostos estão presentes, tais como alcamidas, polissacarídeos, ácido cafeico, taninos, flavonoides, principalmente, em suas flores e raízes, sendo as alcamidas citadas como as principais substâncias presentes nesta planta, envolvidas na estimulação do sistema imunológico e seu mecanismo de ação ocorrendo pela ligação com receptores localizados nas células imunes, capazes de regular a resposta deste sistema. Para escrever isso aqui, ele tinha que responder uma pergunta. Qual que era a pergunta aqui? Qual a constituição fitoquímica da Echinacea purpúrea? Então você vai substituir esse parágrafo nesse trabalho que já está pronto por essa pergunta. Qual a constituição fitoquímica da Echinacea purpúrea? Feita a pergunta, você vai vir no Google acadêmico, colocar o nome da espécie vegetal e colocar fitoquímica e procurar trabalhos que descrevam a fitoquímica da Echinacea purpúrea. Isso não é difícil. Composição fitoquímica de extratos de... Não quero. Eu vou ter que dar um jeito de filtrar isso aqui também. Talvez tenha trabalhos recentes, talvez não. Desde 2018, vamos colocar aí,
Ó, avaliação das atividades antimicrobiana e imunomoduladora e quantificação de marcadores vegetais em extratos secos de Equinácea purpúrea. Ó, esse trabalho da UFMG de 2018 parece abordar a fitoquímica da Equinácea purpúrea. É inclusive uma tese, é uma dissertação de pós-graduação, é uma tese de mestrado. Então você vai lá e Ctrl F, fitoquímica. Ó, vai ter a composição fitoquímica da Equinácea purpúrea na página 22. Aqui, meus caros amigos, vocês terão acesso a outros trabalhos que descrevem a composição fitoquímica. Óbvio que, durante a escrita da tese, essa pessoa, esse estudante de mestrado, fez já o resumão do que tem. Deve ter aqui em algum lugar, olha lá, alcamidas, derivados do ácido cafeico e polissacarídeos são os 3 principais grupos de metabólitos secundários da planta. Vejam que é a mesma coisa que está escrito lá no outro. Só que você não pode pegar isso aqui, copiar e colar. Lembram-se da pergunta? Qual a composição fitoquímica da Equinácea purpúrea? Aí você vai colocar lá. A espécie vegetal, essa espécie vegetal é composta, ou Equinácea purpúrea apresenta entre os constituintes do seu extrato, vírgula, majoritariamente, vírgula, papapá, papapá, papapá. E citar posteriormente. Você não pode colocar do jeito que está escrito em outro trabalho, igualzinho. Não pode, você tem que escrever do seu jeito. Isso é particularmente muito difícil, por quê? Porque para escrever, você tem que ler. E se você não leu, como é que você vai formular uma frase? A gente fica meio que sem saber como que eu vou formular uma frase, né, para explicar. Essa frase tem que sair da sua cabeça. Não importa o jeito. Mas tem que sair da sua cabeça. E aí no final, alguém vai corrigir seu trabalho e adaptar a isso. Porque às vezes vocês, por exemplo, começam atualmente, vírgula, nananana. Não precisa do atualmente, mas vocês põem o atualmente iniciando diversos parágrafos. Esse tipo de palavra é usado em sites de notícia, etc., que é o que a gente está acostumado a ler. Mas em artigo, em TCC, não precisa. Viram como é que a gente pesquisa as coisas? Então, o trabalho que já está pronto não é para você copiar, é para você encontrar as perguntas que você precisa responder. Depois de encontrar a pergunta, você vai facilmente atrás da resposta. Vamos atrás da resposta? Onde é que a gente estava aqui? Ó? Fitoquímica da Equinácea purpúrea. Olha aqui o que o trabalho faz. Ó. Apresenta em suas partes aéreas constituintes como alcamidas, derivados de ácido cafeico, polissacarídeos, glicoproteínas, poliacetilenos, antocianinas e flavonoides, não estando presentes equinacosídeos, ao contrário de outras espécies do mesmo gênero. Viram que isso aqui está parecido, mas não está exatamente igual ao que a gente tinha lido anteriormente? Ó, demonstra que sua fitoconstituição, diversos compostos estão presentes, tais como, alcamidas, polissacarídeos, ácido cafeico. As palavras alcamidas, polissacarídeos, ácido cafeico, taninos, flavonoides estão repetidas, mas a estrutura textual é completamente diferente, porque isso vem da capacidade que essa pessoa que escreveu esse trabalho teve de se expressar. E no final aqui a citação de onde essa informação foi tirada. Você pode citar, por exemplo, a tese que esse estudante fez. Aqui ele ainda completa, vários compostos que pertencem a diferentes classes de metabólitos secundários têm sido isolados, identificados em extratos. Alcamidas, derivados de ácido cafeico e polissacarídeos são os 3 principais grupos de metabólitos secundários da planta. Você pode colocar assim, no seu trabalho, por exemplo,
Os extratos de Equinácea purpúrea, avaliados nos estudos de tal pessoas, que são essas pessoas que devem estar citadas aqui em Maniani et al. 2015, apresentaram, vírgula, como constituintes majoritários, vírgula, alcamidas, ácido cafeico e polissacarídeos. Pronto. Descreveu a fitoquímica. Tem mais coisa interessante na fitoquímica? Tem. Além desses compostos majoritários, são encontrados compostos fenólicos. Como, por exemplo, os ácidos caftárico, colorogênico e chicórico. Ponto. Descreveu a fitoquímica. Vem cá, você vai citar a pessoa que fez essa tese e esse artigo aqui do lado. E o jeito de citar pelo Mendeley, que é um jeito muito mais fácil, eu já tenho um vídeo mostrando como é que é. Mas talvez eu faça aqui também para mostrar para vocês. Se o trem entrar aqui rápido no Mendeley. Enfim, não tem mistério. Só que você vai ter que perder dias para fazer isso. Horas. Então, quando você abre o Mendeley, ó, já está destacado aqui. Universidade Federal de Minas Gerais. Todos os dados da página já são carregados aqui para o Mendeley, né? Journal Article. Você clica em adicionar. Então, esse trabalho aqui, que é o que a gente estava lendo, essa tese de mestrado, vai ser adicionada para o Mendeley Desktop. Quando você abre o Mendeley Desktop, você vai usar as ferramentas do Mendeley para corrigir essa citação. E aí depois você abre um arquivo em Word e já cita esse trabalho. Mas é isso. É por isso que eu falo para vocês que dá para fazer um trabalho científico desses em pouco tempo. Só que você, até pegar a manha e começar a fazer isso aqui rápido, você vai demorar uns 2, 3 dias. Mas, no máximo, em uma semana de dedicação, esse seu trabalho está pronto. E vocês estão entrando em férias agora, né? Então, vale a pena. Quem tiver de férias da faculdade, sai do trabalho, chega em casa às 6h30, fica até às 10 fazendo TCC durante uma semana. Eu aposto que depois, ao final dessa semana, o seu TCC estará pronto. Mas se você não conseguir fazer dessa forma, aí fica complicado. Ó, aquela tese de mestrado já apareceu aqui, ó. Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou clicar em Search. Talvez não cite tão corretamente, né? Estão faltando dados aqui. Mas alguma citação já será feita. Aqui eu tenho que escolher Working Paper, porque é uma tese, né? Não é um artigo. Book Section, Bill Book. Newspaper. Thesis. Beleza. É uma tese. Equinácea purpúrea. Eu queria poder procurar pelo DOI. É porque é um trabalho não publicado, né? Mas beleza. Vamos ver como é que o Mendeley vai citar essa tese de mestrado, que até agora eu só cliquei para ela chegar lá no meu Mendeley, né? Tá demorando demais para abrir o arquivo em Word. Mas enfim, enquanto abre, vamos continuar aqui, ó. Então, na primeira parte da introdução, primeiro parágrafo, plantas e a humanidade. Segundo parágrafo, seres humanos usando plantas usam para resfriado. Terceiro parágrafo,
As infecções respiratórias são muito comuns, são causadas por diversos tipos de agentes, e a equinácea purpúrea é usada para o tratamento dessas infecções respiratórias. Quinto parágrafo aqui, a equinácea purpúrea é composta por AX, A, B, C, D, E, F, G. E, no último parágrafo da introdução, o que está escrito? Desse modo, o objetivo do presente estudo foi revisar a literatura disponível sobre o potencial farmacológico da espécie Equinácea purpúrea e seu uso frente às infecções respiratórias. A introdução sempre termina com descascando mais uma camada e jogando para a gente o objetivo. Toda introdução termina assim, citando o objetivo do trabalho. E isso você vai colocar mais especificamente. Em vez de partir direto para o desenvolvimento, você pode colocar lá objetivo geral e objetivos específicos, como um tópico depois da introdução. Tá? Qual que é o objetivo de vocês? Antes de começar tudo, na verdade, a gente tem que saber a hipótese de vocês, né? Porque percebam que esse trabalho, pelo título, você já percebe qual é a hipótese. A hipótese é de que Equinácea purpúrea é utilizada de forma eficiente para tratar infecções respiratórias. Então, o trabalho vai passar o leitor vai passar por esse trabalho e ele tem que ser convencido que essa hipótese é verdadeira ou não é verdadeira. A princípio, eu consigo concordar com essa hipótese porque eu conheço a área de plantas medicinais. Mas eu tenho que conseguir convencer o meu leitor, e eu estou fazendo esse TCC para qualquer pessoa ler, a respeito disso. Vocês querem fazer o que com a Equinácea purpúrea? Vão fazer só uma revisão da literatura? E é por isso que o trabalho às vezes não anda, porque vocês não sabem a hipótese do trabalho, não definiram a hipótese do trabalho, né? E aí fica uma coisa totalmente desconectada. Eu já conversei com alguns alunos, não consigo conversar isso com todos, porque a gente não se encontra mais, mas definam isso aí primeiro. E não tem como eu falar para vocês o que é, porque eu já dei um tema para vocês não quiseram. Então agora fica por conta de vocês definir essa hipótese. Ó, o Word abriu aqui. Então vamos dizer que eu quisesse citar aquela tese, né? Falei aqui, aí eu vou citar a tese. Vou colocar aqui embaixo. Referências, insert citation, go to Mendeley. Vou clicar aqui em cima dela, ó, cliquei em cima dela e coloco aqui em Cite. Purpúrea 2018. E lá no final do trabalho, né, vai ter referências. Começam as referências. Eu vou colocar em Insert Bibliography, já vai aparecer aqui a referência daquela tese. Purpúrea Equinácea, Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Farmácia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Bárbara Gonçalves de Oliveira, Avaliação de atividade microbiana, imunomoduladora e quantificação de marcadores vegetais em extratos secos. Não está, eu acho, do jeito certo da BNT. Só que já é bem mais fácil você vir aqui e alterar esses dados, né, de citação do que fazer à mão. Qual outro problema também? Se eu tirar essa citação do meu trabalho enquanto eu estou escrevendo, ela some também das referências. Então não tem perigo do seu TCC não ser aprovado ou ser aprovado com correções, porque vai ter citação que está lá no texto que você não encontra na referência. E aí? Aí vocês vão ter que parar para corrigir isso aí tudo. Não é melhor fazer certo de uma vezada só?
Então é por isso que eu peço que vocês usem o Mendeley. Vocês usam diversos aplicativos, publicam foto no Instagram, usa Facebook, etc., faz bumerangue, o caramba, e não consegue usar um aplicativo desse no computador de vocês? Vai tentando até conseguir, pô. Tem gente que tem problema de configuração do Word. Uai, passa numa loja de informática, atualiza o Word do seu computador, uai. Procura lá um jeito de fazer isso e bola para frente. Enfim, avaliamos aí a introdução. A introdução, portanto, não tem resultado do trabalho. A gente vai descascando as camadas mais externas e chega até o objetivo. Depois a gente põe o objetivo. Depois a gente pode ir para o material e métodos, e aí a gente vai descrever como é que a gente fez a nossa pesquisa. Nesse trabalho aqui, tinha um material e métodos bem interessante. A gente chegou a ver, né? Introdução, desenvolvimento. Aqui. Material e métodos. Então, depois da introdução, ó, vem o material e métodos. Vocês podem colocar introdução, objetivos, material e métodos. E aí, depois do material e métodos, vem o que vocês fizeram. Então vai estar lá o tópico 3, revisão da literatura. O que vocês vão falar primeiro da revisão, para essa revisão da literatura, né, da equinácea purpúrea? Vamos falar de o mesmo tema do primeiro parágrafo da introdução, que é a primeira frase do resumo. Vocês lembram que eu mostrei para vocês qual que era a primeira frase do resumo? Ó. Aqui estão resumidos o primeiro, segundo e terceiro parágrafo da introdução, na primeira frase do resumo. Então, no desenvolvimento aqui, né, que eles chamam de desenvolvimento, aqui ele colocou a metodologia, que ele chamou de métodos de seleção. Aqui ele não falou de plantas medicinais. Ele foi direto para sistema respiratório. Então, o que ele fez? Ó? Em vez de ele falar do primeiro parágrafo da introdução, ele já pulou para o segundo. No segundo parágrafo, ele falou da introdução, né? Ele falou que entre os problemas que a humanidade enfrenta também problemas respiratórios, e entre eles, entre as plantas medicinais utilizadas, a equinácea purpúrea é a mais comum. Ponto. Poderia começar aqui a revisão da literatura falando das plantas no mundo antigo, como é que é e como é que se deu? Sim. Podia citar lá o Dioscorides, podia citar os naturalistas como Saint-Hilaire, que teve aqui no Brasil, podia falar disso aí tudo. Só que esse trabalho tem um objetivo muito mais específico, que é a utilização dessa espécie no tratamento da síndrome respiratória. Então, o que o trabalho começa fazendo? Vamos dizer o que é o sistema respiratório. Antes de falar de síndrome respiratória, eu tenho que falar como é que é o sistema respiratório. Vejam que isso é 2, 3 passos atrás. Então, eu quero chegar na síndrome respiratória, mas tem uma camada de casca que eu tenho que remover antes, que é explicar para o leitor o que é o sistema respiratório. Nem todo mundo sabe. Então, se você for fazer a utilização da equinácea purpúrea no tratamento da obesidade, o que você vai colocar no lugar disso aqui? Obesidade. Ou você vai falar transtornos de peso, por exemplo. Aí vai falar deles, o que acontece, por que a gente fica assim, se isso aumentou, se isso diminuiu. Sem ler, eu estou aqui de olho fechado. Vocês não conseguem ver a câmera, né? Mas eu estou de olho fechado. Com certeza, no meio no desenvolvimento aqui, dessa revisão da literatura, eles vão falar dos dados a respeito do número de pessoas que se infectam ou que apresentam os sintomas de uma síndrome respiratória. É algo que você já espera, porque eu preciso falar disso. Isso vai justificar a importância do meu tema também.
Então aqui começa, ó, as vias aéreas são responsáveis, veja o que é uma camada mais externa, sistema respiratório, laringe, faringe, o processo de inspiração. Aí vem, afunila um pouco mais, ó, infecções respiratórias agudas. No parágrafo anterior, geralmente tem uma ligação, ou seja, uma abreviação do que vem a seguir. Então vamos ler o parágrafo anterior. Ó. Processo de inspiração, entretanto, durante esta ação, pode haver a inalação de partículas estranhas ao organismo, que, em função de seu tamanho, podem atingir diversas áreas do sistema respiratório. Para evitar o comprometimento da respiração, existe uma série de mecanismos de defesa inerentes a esse sistema, que contam com o reflexo de tosse e espirro, cílios, muco, macrófagos, alveolares e anticorpos. O que eu adicionaria aqui? Quando ocorre, quando o organismo não consegue reparar sozinho, ou quando o organismo tem dificuldades de lidar com essas partículas, pode ser que ocorram infecções respiratórias provocadas por partículas ou por micro-organismos presentes nessas partículas. Qual que é o capítulo que vem a seguir, o tópico que vem a seguir? Infecções respiratórias agudas. Olha o Google falando comigo sozinho. As infecções respiratórias agudas, por sua vez, e aí você tem que falar o que são as infecções respiratórias agudas. O trabalho ainda é muito meticuloso. Vai falar das diferentes infecções respiratórias. Ó. Vejam, vamos ver aqui o parágrafo anterior. A prevenção dessas doenças é de extrema importância, já gera problemas inerentes ao sistema de saúde, coronavírus, 24 milhões de infectados. Olha lá, ó. 24 milhões de infectados e 800 mil mortes no mundo todo. Aqui falou do Covid, mas com certeza, em outros pontos ali para cima, deve estar falando do número de pessoas que se infectam ou que sentem os sintomas de uma síndrome respiratória. Aí ele dividiu. Aqui não tem nenhum link para infecções bacterianas, mas poderia ter colocado. Entre os principais causadores dessas infecções respiratórias estão as bactérias. Tópico seguinte, infecções bacterianas. Sacou? É assim que a gente cria coesão, prende o leitor e é aprovado com sucesso na banca, sem correção. Ou pelo menos sem correções muito drásticas, né? Aí vem falando das infecções bacterianas, e aí você tem que fazer todo aquele processo de estruturação do texto. São comumente associados aos problemas do aparelho respiratório, estão principalmente ligados a casos de faringite, e assim vai. Aí fala de infecções virais depois, fala de infecções fúngicas. Então percebam que não é algo trivial. Agora, de repente, de acordo com o tema que você escolher, você vai ter que falar de infecção fúngica. E aí, como é que eu falo de infecção fúngica? Qual que é a primeira pergunta que responderam aqui? Ó? Por não possuírem uma grande frequência quanto às infecções bacterianas e virais, as infecções fúngicas passaram a ser mais exploradas apenas no início dos anos 80, em decorrência do grande número de pacientes imunocomprometidos em função de casos de AIDS. Aqui ele falou o seguinte, a pergunta que ele respondeu é como se comportam os fungos no que diz respeito às síndromes respiratórias. Eles não são tão frequentes quanto as infecções bacterianas e virais. Elas só foram estudadas bem mais tarde, em 1980. E beleza. A partir daí verificou-se que estas podem atingir de forma grave, porém elas são muito mais graves. Você vai num trabalho que fala de infecções fúngicas do trato respiratório, procurando no Google acadêmico, e vai me achar um trabalho que comenta a respeito disso. Vai ler o trabalho e escrever com as suas palavras a resposta dessa pergunta. Como os fungos se comportam no que diz respeito às infecções respiratórias. Você não pode copiar o que está escrito aqui. Eu tenho visto muitos problemas com os alunos, principalmente agora do segundo e quarto período, porque
Eu vou cobrar, por exemplo, na prova final agora, prova discursiva. Eu quero ver eles escrevendo. Porque não adianta nada eu dar 25 aulas de bioquímica e o aluno não conseguir descrever para um paciente, por exemplo, que tem diabetes e obesidade, por que que o diabetes pode provocar a obesidade. Por que que é tão difícil perder peso se a pessoa é diabética não controlada e assim por diante. E esse problema que eu detecto nesse aluno do segundo período, vocês que estão formando também têm. Porque vocês não conseguem ler um trabalho e escrever com as próprias palavras a resposta dessas perguntas aí. Então essa é a última oportunidade que vocês vão ter de exercitar isso. Vai ser difícil pra caramba, porque vocês passaram o curso inteiro sem fazer isso, praticamente. Mas agora vocês vão ter que exercitar essa capacidade, porque é inerente à atuação do farmacêutico explicar com as suas próprias palavras algo que o público não entende, o público geral não entende. Então, você vai estar lá na farmácia e o paciente te pergunta como é que funciona a hidroclorotiazida. Você vai falar que é um diurético de alça que inibe a reabsorção de sódio, aí, por conta do sódio sendo liberado na urina e o equilíbrio osmótico, o desequilíbrio osmótico que essa grande quantidade de sódio causa, a migração da água de dentro dos microtúbulos do néfron para a urina, e aí o volume, a volemia da urina, o volume urinário aumenta e a volemia diminui, e isso reduz a pressão arterial. Você não vai falar isso, né? Mas você tem que explicar com as suas próprias palavras para que essa pessoa entenda. Olha, você vai tomar isso aqui e vai mijar mais do que o normal. Conforme você vai urinando, o seu volume total de sangue do corpo vai diminuir um pouquinho. Então a pressão nos canos aí que tem aí dentro, aí, que são suas artérias e veias, ela vai diminuir. Como se você estivesse esvaziando, por exemplo, sua caixa d'água. Quando você esvazeia, aí você fala até esvazeia, né? Quando você esvazeia a caixa d'água, não tem pressão nos canos mais, tem? Não tem. Se a caixa d'água estiver muito cheia, a pressão na torneira é grande, não é? E aí você vai buscando essas metáforas e analogias para explicar. É isso, meus amigos. Depois de fazer toda essa revisão da literatura, aí ele vai para plantas medicinais. Ó. Isso aqui eu imaginei que ele fizesse lá no começo da revisão da literatura, mas ele já foi para sistema respiratório. Ele poderia, se ele mudasse plantas medicinais e colocasse lá na frente, não teria problema nenhum. Ele só mudou a ordem. O uso de plantas medicinais, aí fala especificamente da espécie vegetal. Vejam que a gente vai cada vez se aproximando mais do alvo do trabalho. Até que a gente chega no uso popular e aplicações farmacológicas. Olha o título. Uma revisão sobre o potencial farmacológico da equinácea purpúrea frente às infecções respiratórias. Então, eu já expliquei o que é infecção respiratória. Cheguei no centro do alvo. Ó. Uso popular e aplicações farmacológicas da equinácea purpúrea. Aí vem... Destaca-se por uso no tratamento de ferida, né? Atualmente, o interesse da produção de fitoterápicos à base dessa planta tem crescido bastante. Demonstra que a mesma possui ação inibitória do crescimento de algumas bactérias. Pesquisas realizadas, foi possível observar, também possui efeito antimicrobiano contra Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae e outros patógenos. Então, nessa sessão do trabalho, você vai ter que pegar os artigos que você achou, que tem equinácea purpúrea no título, e entre esses artigos, quais testaram essa espécie vegetal contra bactérias, contra vírus, contra fungos. Vamos dizer aqui, se fosse esse o tema de vocês, né? Você vai ter que elencar esses artigos e transformar esses artigos no quê? Numa tabela. É isso. Esse é o resultado desse trabalho, ó. Principais estudos sobre... Aqui, esse quadro 2 é o centro do alvo deste trabalho. Principais estudos sobre o potencial farmacológico de equinácea purpúrea frente às infecções respiratórias. Então, os estudos começaram lá em 2004, depois teve um em 2005,
2007, podia estar em ordem, né? Cronológica, 2009, 2012, 2016, 2019. Esse é o centro do alvo. E aí depois a gente volta para as considerações finais aqui e a conclusão. Acabou, chegamos no alvo. Ó. Então é como se essa camada aqui fosse a camada mais interna. Então esse quadro... Ai, o que eu fiz? Então, ai, caramba. Não funciona. Espera aí. Esse quadro 2 é o centro do alvo. Tudo que a gente fez antes de chegar aqui, a gente estava só nas camadas mais superficiais. Na hora que o leitor chega nesse quadro 2, pum, chegou no centro do alvo. E aí você consegue terminar o seu trabalho com a conclusão. Porque o objetivo do trabalho geralmente é o título. E qual que era a hipótese? A equinácea purpúrea pode ser utilizada de forma eficiente frente às infecções respiratórias. Pode. Vamos ver se pode. Ó. Pode apresentar efeitos preventivos em infecções do trato respiratório superior, mas a relevância clínica destes é questionável. Quanto ao uso em curto prazo, não há evidências de malefícios. Demonstrou ser um bom tratamento alternativo na prevenção de gripes comuns. Esta prevenção em longo prazo é capaz de reduzir o número de casos de resfriados, o número de dias e o uso de medicamentos. Foi avaliado aqui em ROS 2016. É capaz poderia ter sido melhor explorado da seguinte forma. Esse ROS 2016 é um estudo clínico? Foi feito onde? Com quantos pacientes? Qual foi o número amostral? Qual foi a porcentagem de pacientes que... quantos grupos foram utilizados, né? Quem é que foram esses grupos avaliados? Foram idosos? Foram adultos? Foram crianças? Então, é um resultado, só que um resultado que poderia ter sido melhor trabalhado nesse aspecto. Porque se esse ROS 2016 for um estudo clínico, feito no Brasil, no hospital tal, com 500 pacientes, isso é uma informação confiável. Mas isso não foi. Isso foi avaliado em 5 pessoas só, 10, 15. Né? Então, na hora que a gente constrói o quadro aqui do resultado da revisão da literatura, a gente tem que ser mais preciso para que o leitor consiga captar o impacto desses trabalhos. É capaz de diminuir os riscos de infecções respiratórias recorrentes e suas complicações, o que pode estar associado à atividade imunomodulatória, antiviral e inflamatória. Tá, isso aqui foi feito como? Foi em vivo? Foi um estudo de coorte? Foi um estudo observacional? Preparação de equinácea purpúrea utilizada no estudo demonstrou ser bem tolerada, entretanto não apresentou eficácia contra gripes comuns. Tá, não apresentou eficácia contra gripes comuns, mas quantos foram qual foi o número de pacientes, de participantes dessa pesquisa? Foram 5 pessoas, 10, 20, 30, 1000? Porque se foram 1000, aí esse grupo amostral eu não posso discordar dele, né? Qual foi a metodologia? Teve padronização da composição desse extrato de equinácea purpúrea ou foi um extrato desenvolvido ao léu? Porque pensa bem, pessoal, diante do que vocês já aprenderam na fitoterapia, né? É óbvio que talvez vocês não lembrem, mas a equinácea purpúrea que cresce aqui no Brasil é diferente da que cresce lá na Alemanha, porque eles estão em ambientes diferentes, certo? Então, eu tenho que padronizar o extrato. Lembra que a gente falou dos marcadores da equinácea lá na fitoquímica, lá atrás? Então, será que esse extrato tinha uma padronização? Porque se esse trabalho fez a avaliação da equinácea purpúrea sem avaliar os marcadores, sem quantificar os marcadores do extrato da espécie vegetal, ele passa a não ter significância real. Porque eu não sei o que tinha dentro desse extrato. Pode ser que esse extrato específico que foi utilizado na preparação não tivesse os marcadores. E aí, como é que eu vou avaliar? Então, é isso, a gente tem que... Dá para trabalhar, essa tabela poderia ter ficado maior, contendo essas informações, né? Número de participantes da pesquisa, etc.
Padronização do extrato? Sim, não. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês aí nesse domingão de madrugada. Amanhã eu vou trabalhar, mas como vocês finalmente demonstraram interesse, né, e mandaram um texto para mim, fica aí essa orientação para vocês. Boa sorte e caso tenham dúvidas, me procurem. O ideal é que seja final de semana, mas agora eu vou estar trabalhando e nem final de semana talvez eu tenha direito. No mais, fiquem com Deus e tamo junto.